Eu sou o Renato e vamos começar aqui o trabalho de harmonização, trabalho que prévio para o pessoal que nunca veio a um centro espírita. Alguém é a primeira vez que está vindo ao centro hoje? Primeira vez? Certo. E nunca foram a um centro de jeito nenhum, né? E já foram quem nunca foi a um centro espírita? Duas, certo. E já leram alguma coisa sobre espiritismo? Certo. Uma pergunta, o que é que traz vocês aqui, quem nunca veio? Alguém indicou, tinha algum problema específico, leu alguma coisa? Foi? Hã? Uma vez? Ei, fecha esse turbilhão aí. Não dá nem para ouvir. Uma vez, eu tô pai aí. Desliga aí um ventilador desse. Pronto. Já a gente liga de novo. Mas peraí. Sim. O pessoal que está vindo a primeira vez, como foi? Você falou, eu não escutei. Desculpa. Tá. Aí ela é sua colega? Não. Certo. Bom, então é porque é assim. Então, mais uma vez, eu sou o Renato, tá? Uma satisfação, a gente ajuda aqui nos trabalhos da casa. Essa casa, ela presta serviço, tem a mediúnica que funciona com os médiuns recebendo as comunicações dos espíritos e os doutrinadores que dialogam com essas entidades que se comunicam por meio dos médiuns. Em paralelo a esse trabalho, tem também o trabalho de fluidoterapia, o trabalho de passes, né? Então, nesse momento em que as pessoas pegam a ficha e vão sendo atendidas, há a necessidade de mantermos uma vibração, uma energia positiva. E nesse intervalo, a gente criou essa sistemática de comentar o Evangelho de uma forma um pouco mais alongada para que as pessoas, na medida em que elas forem sendo atendidas, a gente está aqui mantendo a energia. Então, como é que a gente fez isso? Com o comentário ao Evangelho, com as preces e com as canções que acontecem. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse espaço, para quem já veio, geralmente está aqui o Marcos e a Ana ajudando nas canções para manter a harmonização, a gente manter os pensamentos positivos, a energia positiva. E em sequência, aos domingos, eu entro com o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto isso, as pessoas vão sendo chamadas e vão sendo atendidas. Então, normalmente, quando vai encerrando aqui o atendimento, foi encerrado também o Evangelho. Por isso que às vezes ele é mais curto, às vezes ele é mais longo, e aí é o tempo que leva para essas questões. Para quem não conhece o Espiritismo, ele é uma doutrina, uma ciência e uma filosofia, né? No sentido em que traz o que lá no Evangelho, lá em João, se falou, que perguntaram se Jesus ia embora e Jesus disse que ele ia, mas ele mandaria um consolador. Seria esse consolador prometido para os espíritas, seria essa revelação. A revelação de que a vida continua, a vida não cessa e que a comunicação que antes, por exemplo, no cristianismo, vocês viam na Bíblia, no Antigo Testamento, ser feita pelos profetas, não é? Vinham os profetas e aqueles que falavam com Deus. Se você for ver lá em Moisés, né? Moisés era o que falava com Deus, foi ele que recebeu as tábuas dos mandamentos, né? Depois vem Josué e outros profetas, Elias, por aí vai. Depois havia a promessa de que viria alguém que não seria um profeta, seria alguém que teria uma comunicação direta
com Deus, seria o enviado, o escolhido. E esse foi Jesus. Quando Jesus vem, cumpre o papel dele para mostrar essa vida eterna, essa necessidade de termos uma ligação nossa, uma conduta moral que tem que ser renovada, um diálogo entre o material e o espiritual. Então, quando ele parte daquela missão, eles perguntam: e aí, mestre, vamos ficar com quem? Não vamos ficar desamparados? Não se preocupe. Sigam, né, esses ensinamentos que eu deixei aqui, mas eu vou mandar um Consolador. É esse diálogo. E esse Consolador para nós, conforme o livro dos Espíritos, foi o próprio Espiritismo. Então, qual era essa lógica do Espiritismo? É entender que agora o diálogo não precisaria que Jesus retornasse e nem um profeta retornasse. A gente poderia dialogar diretamente com o plano espiritual. Diretamente, entre aspas, né, por meio de médiuns, ao invés de ser só um no canto A, B ou C, ou seja, ia se demonstrar que os espíritos estão em toda parte e conversam conosco. Esse é o ponto. A lógica que vem lá, tem um colega que ele gosta muito de mágica, né, e de paranormalidade. E o Espiritismo, ele vem para mostrar que o que acontece não é uma paranormalidade, é uma normalidade, apenas que no âmbito espiritual faz parte da nossa vida também. E a gente costuma só enxergar o material e não ver a ação do plano espiritual. Por vezes a gente é obcecado, por exemplo, pelo trabalho, pelo alimento, pela matéria em si. E a gente esquece, como dizia o Beato Salu lá no Roque Santeiro, que mais fortes são os poderes de Deus, ou seja, que existe um Criador, que não existe acaso e que a gente tem um motivo, tem uma razão de ser, uma razão de existir. E essa razão para o Espiritismo é o aprendizado, é sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Então esse é o fundamento filosófico do Espiritismo. Filosofia é amigo da sabedoria. Qual é a sabedoria? A gente entender quem a gente é, qual é o nosso papel no mundo e sermos melhores do que nós mesmos a cada dia sem querermos ser melhores do que ninguém. Como? Fazendo a nossa parte. Mas como é que nós vamos fazer a nossa parte se a gente está preocupado só com uma parte da parte que é comer, beber, vestir, trabalhar materialmente? E a gente não quer, por exemplo, aceitar que a morte, por exemplo, é uma passagem que faz parte da vida. Que a existência dessa passagem nos mostra que tudo passa e que a gente tem que fazer o melhor possível a cada dia. Esse é o primeiro ponto. Daí a necessidade do caráter filosófico da perspectiva religiosa. Porque religião quer dizer é de novo, ligar-se. A gente tem que se ligar com a gente mesmo para a gente entender que a gente não é só matéria. Pode ligar o ventilador. Pode ligar. Então, entender que a gente não é só matéria. Entender que a cada dia a gente tem que ter uma percepção do material, trabalharmos pelo que nós necessitamos materialmente e trabalharmos pelo que nós mais necessitamos, que é o quê? O alimento espiritual. O brilho, a gente vai começando a entender que o brilho não vem de fora, o brilho vem de dentro. Que quando a gente acha que está triste por algo que aconteceu fora, a gente vai entender que, por exemplo, há uma dificuldade ou uma trave no nosso olho, ou nosso óculos, a nossa lente está suja. Não é um problema necessariamente do mundo. Na verdade, quando a gente aguça a compreensão, a gente começa a entender que o mundo, a matéria, o tempo, a dor, a velhice, a doença e a morte
nada mais são do que instrumentos para nos despertar para a vida verdadeira. Uma vida que tem que ter uma mente aberta, uma vida cheia de sentido, uma vida em que o amor supera todas as coisas, em que o aprendizado se revela mais importante do que quanto a gente ganha, em que a gente consegue separar o joio do trigo, em que a gente consegue ver a existência do material e do espiritual e trabalhar de forma integrada, como aquele símbolo lá do Yin e o Yang, né? Que é um círculo, aí tem, por exemplo, uma parte vermelha, outra parte branca, e depois um pontinho branco no vermelho, vermelho no branco, e quando aquilo gira é integrado, é a matéria com seus opostos. A gente entende, passa a entender aqui, que não existe acaso, que existe um Criador, porque todo efeito tem uma causa. A gente passa a deixar de discutir só os efeitos e passa a compreender as causas. E entendendo as causas, ou seja, por que eu estou passando por determinada dor, por que eu estou envelhecendo, adoecendo e morrendo, aí a gente vai começar a entender que a causa disso tudo é o quê? A finalidade didática, a finalidade educativa que a vida tem. É por isso que eu perguntei, não querendo ser intrometido, por que vocês vieram? Por que pessoas que nunca foram ao centro, nem leram sobre o Espiritismo, vieram ao centro? Porque, como dizia o Hermes Trismegisto no Egito Antigo, a voz da sabedoria, veja que aqui tem uma sabedoria, por quê? Porque é uma filosofia também. Chega apenas aos ouvidos do entendimento, ou seja, muitas vezes os conselhos da criação, da espiritualidade chegaram a todos nós e chegam, mas nem sempre a gente está com a mente aberta, com os ouvidos abertos, como dizia Jesus, quem tiver ouvidos, ouça, quem tiver os olhos que veja. Quais são os olhos e os ouvidos? Os da compreensão. Olha aí, a voz da sabedoria só chega aos ouvidos da compreensão, tem que estar pronto. Por que que várias vezes certos chamados apareceram para nós e por que que a gente só foi atender nesse domingo? Porque nada acontece por acaso, tem um tempo certo. E o tempo é o tempo da maturidade. É o tempo em que a gente aprende a entender a convivência do espiritual com o material. E aprende a entender, realmente passa a entender, que a finalidade de tudo que acontece é o amadurecimento, o crescimento. Tanto que várias coisas que nos acontecem, às vezes, nada mais eram do que elementos para a gente voltar ao caminho verdadeiro. Esse caminho, como eu disse, é o caminho em que a vida da gente passa a ter sentido, em que a gente começa a ter alegria de viver, em que a gente começa a entender que se a gente não está alegre, não é culpa do mundo. E na verdade, não importa de quem é a culpa. Se a gente não está alegre, é porque a gente ainda é criança. A gente ainda não entende certas coisas. E quando a gente passa a entender, aí a gente começa a ficar alegre. A gente começa a entender que realmente tudo passa. E que a gente foi feito para ser feliz, para ser alegre, sem subterfúgios. Não precisa correr atrás de nada para ser feliz, nada que está fora, mas buscar dentro, entender melhor. Aí a gente vai saber, por exemplo, viver o prazer, ter prazer, que não é pecado, mas a gente vai viver o prazer como ele é. Ele vem e ele vai. Aí a gente vai exercitar, por exemplo, o desapego. E a gente começa a perceber que, na verdade, a gente está escravo, está adicto do prazer.
fuga. Ou seja, um dia a gente era pequeno, sei lá, comeu uma coisa que tinha carne, gostou. Às vezes era um momento que a gente passou um dia difícil, chegou a hora do almoço, tinha comida. Na hora da comida, aquilo ali deu uma alegria momentânea. A gente começou a associar a alegria a comer. Aí toda vez que a gente tem um momento difícil, a gente retorna àquela memória de que comer deixa a gente alegre. Aí a gente passa a ser escravo da comida. Só que na verdade não é escravo da comida, é escravo de quê? Daquela lembrança material de satisfação. Ao invés da gente ter o prazer quando ele vem e quando ele passa, a gente deixar ele ir, a gente vive fazendo o quê? Correndo atrás de prazer. Não sei se está sendo claro. E na verdade, correr atrás de prazer não é ser jovem, é ser velho. Por quê? É correr atrás de uma coisa que a gente tem, que é uma memória, que já passou. Aí a gente deixa de enxergar a beleza da vida no momento presente e vive achando que é jovem buscar determinados prazeres que são memórias de coisas que aconteceram no passado. Então a gente vive mergulhado no passado. A gente falava em outros momentos aqui, tem o pessoal que a gente tem colocado essas falas no YouTube, é só botar lá Renato Transmutação, você encontra o canal. Aí tem as falas todas. Teve uma época que a gente falava muito do pensamento de Jiddu Krishnamurti, que ele tem um livro chamado Liberte-se do Passado. E é interessante, porque libertar-se do passado, ele não está dizendo que você se esqueça. Ele está dizendo apenas que você não olhe para o presente com as lentes do passado. Que é isso, a gente viver a vida inteira atrás de prazeres que a gente teve no passado, deixando de viver os prazeres do presente, em cada fase. De ver a beleza na vida em cada momento, porque a gente não quer, a gente tem medo do desconhecido e já quer viver o prazer que a gente entende que já é o certo, que é o que a gente viveu no passado. Aí, imagina a prisão sem muros de um diabético. Ele estava triste, apanhava, aí às vezes o pai, para compensar, dava a ele um doce. Aí ele acha que toda vez que ele está triste, se ele comer doce, aí a lembrança, ele vai ficar bem. Aí beleza, um tempo resolveu, aí um dia ele é diabético, não pode mais comer doce. O que ele faz? Morre pela boca, igual a peixe. Ele não sabe viver sem aquele amuleto da lembrança, da alegria, do doce. Toda vez que ele está triste, compra doce. Aí ele vai e, ao invés de usar o momento presente, aprender, ser jovem, ele se torna velho. Porque só procura o passado. Quem consegue ver situações em que a gente faz isso? Tá vendo? A minha companheira ali estava conversando agora há pouco sobre o livro Limite Zero. Limite Zero é isso, zere, deixe de ficar sempre se referindo ao passado, zere. Acabe com os preconceitos, olhe para o agora, enxergue o que é que Deus quer te dizer hoje. Ah, mas eu era tão bonito, tão bonita, tão bem feito, tão bem feita. Olha a minha foto, olha. Não, eu era e eu sou. Aquela passou, essa está aqui. Cada momento tem o seu desafio e a sua beleza.
Se vocês pegarem, por exemplo, alguma palestra daquele, acho que é o maestro, né? O Martins, ele era pianista, o maior pianista, um dos maiores do mundo, que é brasileiro. E ele conta que ele teve lesão por esforço repetitivo, muito cedo. João Martins, né? E ele era um dos melhores pianistas, já tocava na Europa, nos Estados Unidos, e foi tendo problemas e tentando remediar e não tinha jeito, até que todo o movimento de um braço, acho que começou pelo esquerdo, fez com que aquele braço ele não conseguisse movimentar mais, travou o braço. E ele disse que procurando em todo o canto, ele disse que foi até em centro espírita, centro de umbanda, foi tudo. Aí quando ele chegou num centro, disse que a entidade disse para ele assim: quero te dizer uma coisa, a mão direita vai tudo se resolver. Você vai ver que quanto antes essas mãos vão ficar iguais. Ele saiu de lá cheio de esperança, pensando que a mão que tinha parado ia ficar igual a mão que estava boa. Ele disse que não foram 6 meses, a outra mão travou e ficou com as 2 mãos atrofiadas. E ele disse que tinha assistido aula com um dos grandes maestros, que é aqui do Ceará. E ele disse que um dia estava lá, com as 2 mãos atrofiadas, a carreira de pianista famoso, o ganha-pão da vida dele, parado. Ele disse que sonhou com o maestro dizendo: por que você não vai ser maestro? Aí ele disse que só dele pensar nisso, que ele só estava até então só olhando para o tempo dele como pianista, e para ser pianista, como ele era, não dava mais, porque só batia com as mãos assim, porque os dedos não mexiam mais. Quem já viu ele tocando no hino nacional, é amarrado assim a mão, ele faz só com o braço, porque os dedos das 2 mãos não tem movimento. Aí ele disse que virou maestro. Quando ele deixou de lembrar do tempo que ele era pianista, começou a se esforçar para ser maestro. Ele disse que com menos de 1 ano ele estava lá no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, de novo fazendo sucesso como maestro. Ou seja, ele soube se desapegar do pianista e deu um salto mais alto para ser mais bonito, mais forte, mais radiante, assumindo a função no tempo e conforme a vontade de Deus, na hora certa. Muito interessante. Vocês depois colocarem no YouTube, tem lá, Day One, João Martins, maestro, ele vai dizer isso. Foi uma fala de uns 30 minutos. Ele conta a história. E hoje, talvez a maior parte das pessoas conheça ele não pelo pianista que ele foi, mas conhece ele pelo maestro de renome mundial que ele é. Por que ele pôde fazer isso? Porque ele largou a lente do passado. Ele aprendeu a ver a beleza do presente, as possibilidades do presente. Tinha um grupo, acho que eram os melhores do mundo, aí tinha um personagem de humor que era o Joseph Klimber, quem já viu? Ele vai perdendo os movimentos e perdendo as coisas, e no final ele, bem pertinho no final, ele só conseguia mexer a língua, ele perdeu a voz, perdeu o movimento do corpo. Aí ele disse: então o que é que eu vou fazer? Ele disse: passar selo em carta, que o selo vinha com a cola assim, não tinha que passar o cuspe, né? Ele ficou só passando língua em selo. De tanto ele mexer a língua, travou a língua, aí
Ele disse, agora, nem fala, nem se mexe. Ele disse, achei uma função, encosto de porta. Tinha uma porta que só batia. Ele disse, mas Joseph Klimber não desiste nunca. É isso. É a marca espírita, comprovada, aí é o aspecto científico, de que a gente sabe que sozinho a gente não consegue muito. Compreende que existe um poder superior a nós mesmos. Faz a parte que nos cabe, sempre entregando a nossa vida e as nossas vontades nas mãos desse poder superior que nós chamamos de Deus. Por isso que ultimamente nós temos feito a oração da serenidade, dizendo, Deus, me concede a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar as que eu posso. E me dá sabedoria para perceber a diferença entre o que eu tenho que esperar e o que eu tenho que agir. Para que eu entenda que às vezes no esperar é uma ação. Eu me conformar, me desapegar, libertar. Porque quem ama, liberta. Foi o que o Chico Xavier disse, que não sabia de muita coisa. Mesmo com anos de trabalho, material e espiritual, com mais de 400 livros publicados, ele disse, mas se ele pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, ele disse, amem. Amem como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Um amor que nunca exigiu dos outros sequer a compreensão. Um amor que, depois de humilhado e vilipendiado, agonizando, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, um amor que ama, sem querer nada em troca, porque quem ama, ama. É o desapego. Não culpar a ninguém. Não entregar a nossa responsabilidade a ninguém. E não nos desesperarmos por sabermos que não estamos sozinhos. Que aqui há apenas uma escola. E que se a gente está passando por qualquer coisa, isso é uma prova, não é um castigo. E se a gente passar na prova, a gente vai para outra fase. Só que aqui a gente sabe, nós nunca deixamos de aprender. Até onde a gente consegue compreender, o conhecimento não cessa como a vida não cessa. Então, basicamente, o Espiritismo, para quem está chegando aqui, é isso. Todos os comentários do Evangelho, todas as feições da divindade, seja com o nome de Cristo, seja com o nome de Krishna, seja com o nome que vier na cabeça que você tiver, tudo aquilo que lhe relacionar com o que você entende que é o melhor, não importa o nome, não importa a religião, é a Deus que você se refere. Esse é o ponto central. E não é fácil de cumprir. É fácil de entender. Mas cumprir
tem que mexer com o que tem dentro de nós. Tem que fazer a gente tirar a trave do nosso olho. Para que a gente seja grato e alegre por tudo. E é nesse sentido que vem o Evangelho. Por exemplo, abrimos a Êxodo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E aqui ele diz, ó, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Parece que eu estava marcado, não é isso que eu estava falando até agora, não? Eu disse, você foi feito para ser feliz. Num mundo em que convive o plano espiritual com o plano material, em que há 4 nobres verdades: doença, velhice, morte e a dor. E que isso tudo serve para nos despertar, tirar a gente da nossa zona de conforto. Zona de conforto é impressionante, a gente vive lutando por estabilidade, mas a vida é toda de mudança. Quando a gente quer sempre conforto, na hora que a gente está confortável, aquilo ali não tem graça. É ou não é? A gente acha, rapaz, se eu tivesse um carro melhor, aí compro o melhor carro. Passa um mês, não tem o mesmo valor. Eu quero a melhor casa. Passa um mês dentro da casa, não tem o mesmo valor. Quero o melhor quarto. Passa um mês, não tem o mesmo valor. Quero ar-condicionado. Passa um dia, não tem o mesmo valor. Quero a melhor cama. Passa um dia, não tem o mesmo valor. Eu quero ser o mais famoso. Olha aí aquele humorista. Com humor, saiu do Piauí, ganhou muito dinheiro, não foi? Arrumou um casamento. Não durou 6 meses o casamento, ele foi para a TV dizer o quê? Que estava com uma profunda depressão. Porque não, é porque ele somos nós. Nós somos daquele jeito. Nós somos assim. Quando a gente está confuso. De novo, quando a gente confunde aquele doce com felicidade. Quando a gente confunde passado com o presente. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem, observarem os benefícios produzidos por esta prática. Olha aí, ó, serenidade exige uma prática de todo dia estar evitando o quê? Estar usando as lentes do passado, para estar vivendo o presente, e com isso deixar de querer controlar o futuro. O futuro a Deus pertence. Fazermos a nossa parte, sermos melhores do que nós mesmos, nos amarmos profundamente e com isso amarmos, porque quem está doente, adoece, quem está ferido, fere, quem está com medo, machuca. Quem não se ama não é capaz de amar ninguém. Ah, eu não me amo de jeito nenhum, eu amo é meu filho. Cuidado. Talvez você esteja compreendendo errado. Não. Aí começa a mimar, começa a querer comprar e um dia está apanhando do filho. Aí vai aprender várias encarnações depois que aquilo que dizia que era amor não era. Quando conversava um pouco mais, dizia, tudo que eu fiz de errado, agora o meu filho vai fazer o certo. Opa, você não está libertando, você está prendendo ele no seu projeto.
Ou será que isso não acontece? Ah, eu fui ruim para todo mundo, para ele eu vou ser o bom. Ah, então você não está fazendo porque ama ele, você está fazendo porque você tem baixa autoestima, tem uma carência, tem uma necessidade de ser confirmado pelos olhos de alguém, e como nunca foi confirmado pelos olhos de ninguém, porque você se acha pequeno. Não é que você seja pequeno, você se acha. Como ele, desde pequenininho, a pessoa que tinha era você, você vê o brilho nos olhos dele e acha que ali você é alguém dizendo que faz porque ama ele. Na verdade, não, é a sua forma de não se amar, doentia, sua carência, que está fazendo você fazer tudo isso só para você se alimentar do prazer de ver o brilho nos olhos dele, que não é para alegrar ele, é para lhe alimentar. Parece pesado, né? Mas pense, é diferente de amar e libertar, de se amar e cuidar, saber dizer sim e saber dizer não, saber dar limite, saber dar compreensão, saber dar carinho, saber dizer na hora que quer sair, vá, saber entregar nas mãos de Deus. Está vendo a história aqui? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana. Por isso que tem que ter um aspecto religioso. Se religue, se conheça, saiba quem você é, aprenda a gostar de você como você é, se liberte do passado. E deixe, consequentemente, de querer controlar o futuro, ou seja, querer que o futuro seja bom como foi o passado. Viva o presente. Se ame. Se encontre. Aí você vai amar. E vai encontrar pessoas na mesma sintonia de amor. Pode ser que o seu lar se transforme. Porque todo o caos que tem em volta da gente, quem é que está exarando? É a gente. A gente desenvolve o amor, a gente irradia amor. Já viu? Tomar um banho, ficar cheiroso ou cheirosa, ficar muito bem. E ninguém sentir? Quem saiu de casa, tomou um banho assim, estava quente, né? Quem saiu, aquele banho. Já fez isso outras vezes, né? Quando chega, abre assim a porta da casa, você sente seu cheiro? Nunca aconteceu de você tomar aquele banho e voltar para o canto e estar com o seu cheiro? Não tem como. Se você começa a se perfumar, você não tem como sentir o cheiro só, tem? Quem é que nunca viu alguém dizer assim, vixe como ela está cheirosa? Exala. Agora, se observe. Será que nós estamos, a maior parte do dia, exalando um cheiro? Será que a gente está a maior parte do dia sorrindo? Será que a gente está a maior parte do dia sereno? Será que a gente está a maior parte do dia alegre? Por isso que São Francisco diz, é dando que se recebe. Ame, seja cheiroso, o povo vai sentir seu cheiro. Ame, o povo vai sentir seu amor. E vai devolver para você o quê? Amor. Sorria, que você vai encontrar sorriso. Está vendo? Nem olhei o que era que tinha no Evangelho. A gente começou a explicar o que é o Espiritismo aqui, o que a gente mais ou menos entende, mas é porque tem a ver com uma prática, por isso que é científico também. Faça, ajuda-te que o céu te ajudará. Sabe, um parágrafo, né? Ó,
uma linha e meia. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana, é o conjunto. Porque não tem como a gente faz e o outro sente. Uma vez eu vi uma história que era uma rua toda feia. As casas mal zeladas, as pessoas desidiosas de cuidado com os bens. Chegou um vizinho que varria a calçada, limpava a casa, pintou a casa. Aí veio um cara, pichou. Ele tinha um balde de tinta lá, pichava, ele pintava. Passou-se um tempo, a gente começava a chegar nas casas e ver que outras casas começaram a ficar cuidadas. Porque um vê e faz. É um negócio que vende, moda não vende não? As mulheres que eu digo, né? A moda não vende não. E o que é a moda? Você vê uma menina e diz, vale essa roupa bonita, ó, se fosse em mim. Aí vai e usa. Tá vendo? Como dizia o Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E não adianta ficar aqui falando, Renato. Se o Renato todo dia não sentar para meditar, para refletir, para conversar com Deus, para exercitar a serenidade. Como é que ele vai exercitar a serenidade? Aceitando o que ele não pode modificar e agindo para modificar o que ele pode. E quando acontecer uma coisa que ele não aceita, ele fica lá, nem que seja igual quem reza o texto. Deus, me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Me conceda, Pai, que seja feita a vossa vontade antes da minha. Pai, eu sei que o Senhor quer o melhor. Eu sei que dor, velhice, doença e morte são para mim. E que eu sei que isso é para o meu bem. Pai, me ajuda a tirar a trave do meu olho. Pai, me ajuda a transformar o medo dentro de mim, a angústia dentro de mim. A minha vontade de ser Deus, Pai, porque querer controlar o futuro é não acreditar em Ti. Não adianta dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, se quer controlar o futuro, se não aceita as dificuldades do presente, não tem como. É igual um livro que tem, isso não é amor. Tem um grupo de anônimos, a gente fala muito aqui dos neuróticos anônimos, codependentes anônimos. Tem um grupo de anônimos que as mulheres adoram quando eu falo. Chama MADA. Que é MADA, hein? Mulheres que amam demais. Quando eu falo isso, assim, muitas mulheres chegam, o olho brilha, é mesmo, porque os homens não prestam, quem ama é mulher. Aí quando você vai ler o livro, que isso vem de um livro chamado Mulheres que Amam Demais, descobre que quem está sofrendo, dizendo que é porque ama demais, é porque na verdade não ama nem a si próprio. É aquela pessoa que tem a visão do que era o passado, criou um romance na cabeça, romanceia. Aí ela olha para o relacionamento e imagina como é que ele deve ser, com base nos padrões do egoísmo dela. Como ela tem muita carência, ela quer criar um mundo irreal, ela quer fugir da realidade, ela cria uma realidade. Ela não consegue ser feliz por si nem se amar. Aí ela cria aquilo ali e quer impor ao outro. Aí os relacionamentos duram pouco. Dizem os estudiosos que uma paixão dura no máximo 2 anos. Por quê? Porque ela fica impondo a vontade dela. Quando a paixão vai acabando, o outro começa a se revelar. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Aí ela começa a rejeitar. Os relacionamentos dela não duram. E não adianta querer dizer que é porque é com homem ou com mulher, não importa. O problema é seu. É dela. Porque também o livro é Mulheres que Amam Demais, mas dava também para homens que amam demais, né? Só que os grupos MADA só aceitam mulheres. Romanceia. E quer obrigar que o outro seja como ela
Quer, só que é igual o negócio do doce da casa. Na hora que for como ela quer, aí ela diz que perdeu a graça. É complicado, nada. Pois é, mas se fala para as mulheres, mulher que ama demais, a mulher diz logo assim, é mesmo, porque eu amo e os homens não prestam. Aí quando vai olhar, não, ela vai descobrir quando lê, quando vê a programação de Mada, que é uma programação de 12 passos, inspirada nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Ela vai ver que não era egoísmo e egocentrismo dela que estava fazendo todos os relacionamentos dela serem destrutivos. Ela dizendo que a culpa era de todo mundo que se relacionou com ela, quando na verdade ela cria romances, cria ficções, ilusões e quer impor aquele modelo de vida para os outros, e se a pessoa seguir, ela não quer mais. E quando não segue, ela também não quer. Ou seja, resultado final, ela necessita de relacionamentos, mas não consegue ficar em nenhum. Nada. Olha o outro livro, Isso Não É Amor. Muito interessante, são as literaturas muito usadas, independente de amor e sexo. Morre de dizer que é amor, morre de dizer que ama demais, quando na verdade está se autoprojetando. Amor que é amor, ele não exige complemento. Era um livro do Mário de Andrade, amar, verbo intransitivo, não existe complemento. Quem ama, ama, acabou-se. Perguntaram o Chico Xavier, que andava muito em presídios, se lá nos presídios era cheio de obsessor. Sabe o que o Chico disse? Não vejo. E o que é que você vê lá, Chico? Não tem espírito, não, diz, tem demais. Espírito com os presos. E quem é que está lá então, esses espíritos? Um ambiente tão ruim daquele, se não são os obsessores, meu filho. O obsessor fez tudo o que ele podia para levar ele para ali. Já levou. Aí. E quem é que está lá, Chico, com eles, esses cabras ruins, Chico? As mães. Que a mãe, um dos maiores símbolos que a gente tem de amor, é um símbolo, porque nem toda mãe ama. E não ama porque é ruim, não. É porque também tem problema. Tem doença espiritual. Que ela pode entrar em recuperação. Mas a mãe, a tendência dela é que o filho nunca deixe de ser filho e ela nunca deixe de amar o filho. Ou não? E o Chico disse, tá vendo? Mas o menino era ruim, ele era um mau filho, mas a mãe não abandona. É igual o hino do Brasil, né? Verás que o filho teu não foge à luta, a mãe não foge à luta. A tendência dele ir para a droga, ser um filho pródigo, nascer completamente doente e ela abrir mão da vida dela para ficar com ele, é altíssima. Ou não? E às vezes ele nasce com uma debilidade, ou ele está num estado de doença, do alcoolismo, da drogadição tão alto que ele faz é só dar, né? Ele só rouba, mente. É uma doença. Mas ela não exige que ele ame ela para que ela o ame. Exige? Tá vendo? Amar não exige complemento. Quem ama, ama, quem ama, liberta. Bota isso na prática. É fácil de entender. Bota na prática. Ah, é difícil. Eu não disse que era
possível. Mas se você não quiser nem pensar nisso, não quiser nem enxergar isso, aí vai ser impossível, você não quer. Então, por hoje, é mais para a gente trazer essas reflexões, já para a Ana e o Marcos entrarem com as canções, a gente entender, como dizia Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar o remédio pela pessoa. Se eu quero bom relacionamento, eu tenho que dar bom relacionamento. Se eu quero amor, eu tenho que amar. Sem pedir nada, nada, nada em troca. Nem o reconhecimento, nem a compreensão. Agora, como é científico, é lógico, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Não tenha dúvida, você sai cheiroso, alguém acha bom. Você dá um sorriso, muitos vão achar ruim. Mas você nem pensa, se você começar a ter o costume de sorrir, você vai começar a colher as flores disso. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que a gente possa enxergar a nossa dificuldade diária e que a gente possa fazer a nossa parte e entregar as nossas vidas e nossas vontades nas mãos de um poder superior. Muita paz. O amor não vai se perder, seja como for, virá vencer. Se a luz não se cumprir teu coração, pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa-me sofrer. Renuncio teu querer. Tudo bem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se puder para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Mais feliz. O impossível não existe para Deus. Mais feliz. De repente, tua vida se abrirá. Não te entregues à solidão. Vai sorrindo, canta uma canção. Vai à luta, Deus te quer feliz.
e Deus vai te abençoar. Não te prive de crescer. Muitas flores vai colher. Recomeça e vais viver. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco do que tem para quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Da próxima alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das antes a mais bela. Na página 9. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco do que tem para quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Da próxima alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das antes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser